pessoal, meu nome é Giovana, eu sou bolsista do PET. Bem-vindos ao curso de Cálculo 2, cujo assunto de hoje é áreas e curvas em coordenadas polares. A aula de hoje a gente vai mostrar como calcular a área que está sendo delimitada por uma curva. Então a gente vai ter uma região R qualquer, e essa região R ela vai estar sendo delimitada por duas retas, alfa e beta, e também por uma curva, cuja equação da curva é R igual a F de θ. Então, com essas informações, a gente tem que a equação para calcular a área dessa região R, ela é dada por 1/2 da integral de F ao quadrado de θ, ou seja, a função vai estar ao quadrado de θ. Então, demonstrando isso daqui no nosso plano cartesiano, teremos as duas retas, essa daqui forma um ângulo alfa e a outra formando um ângulo beta. E a gente também tem uma curva, cuja equação da curva é R igual a F de θ. Então, tendo aqui R igual a F de θ, a gente tem a nossa região R. E aí o intuito é justamente calcular a área dessa região. Agora, pessoal, a gente vai estar resolvendo uma questão para calcular a área de um cardioide. No caso, seria essa figura. E a gente tem a equação R dada por 2 mais 2 cosseno de θ. Graficamente, essa é a figura formada pela equação e a gente percebe que ela está indo de 0 até 2π. Então, a gente subentende que esse seja o nosso intervalo. Aqui pode ser alfa e beta. Então, aplicando na fórmula que a gente acabou de ver, teremos que a nossa área desse cardioide é 1/2 da integral, cujos limites da integral variam de 0 a 2π, e a nossa função vai estar elevada ao quadrado. Então, teremos 2 mais 2 cosseno de θ, toda essa função ao quadrado. Agora, a gente vai resolver esse quadrado, o quadrado da soma. Então, teremos 1/2 da integral de 0 a 2π, e aqui a gente tem que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai ter 4 mais 4 cosseno de θ mais 4 cosseno ao quadrado de θ de θ. Como o 4 é comum em ambas as somas, a gente vai colocar o 4 em evidência. Agora, a gente pode colocar o 4 para fora, porque ele é um termo constante. Então, colocando o 4 para fora, teremos 4 sobre 2, resta apenas 2. Então, teremos duas vezes a integral de 0 a 2π, e a gente repete toda essa expressão. A gente pode substituir o cosseno ao quadrado de θ, colocar até aqui em evidência que o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Essa é uma substituição trigonométrica. A gente vai aplicar aqui. Pronto, agora que a gente tem essa equação, eu vou resolver essa integral, eu vou integrar separado porque ela é mais trabalhosa. Então, eu vou integrar ela bem aqui. Eu vou ter a integral do cosseno de 2θ sobre 2. Então, eu vou chamar o 2θ de u. Se eu chamar o 2θ de u, o dθ, o du, na verdade, vai ser igual a 2 dθ. E eu vou ter que o meu dθ é du sobre 2. Tendo esses valores, eu consigo substituir na integral. Eu tenho o meu 2θ igual a u e o meu dθ du sobre 2. Então, eu vou ter essa integral. Eu vou ter cosseno de u sobre 2, du sobre 2. Então, eu tenho cosseno de u sobre 2, du sobre 2. Esse 1/2 e esse outro meio, eu vou colocar ele para fora da integral, eu vou ter 1/4. Então, eu tenho 1/4 da integral do cosseno de u du. E a gente sabe que a integral do cosseno de u é o seno de u. Então, eu vou ter 1/4 do seno de u. E eu vou substituir de volta o meu u, 2θ. Então, eu vou ter 1/4 do seno de 2θ. Faltou a constante, mas a gente coloca no final de toda essa integral. Então, gente, já substituí o resultado do cosseno ao quadrado de θ por 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. E essa integral aqui, eu vou resolver ela separada porque ela é mais elaborada. Aqui a gente sabe que a integral de 1
Um dθ vai ser o próprio θ, a integral do cosseno de θ dθ vai ser o seno de θ. Mas essa daqui, como é uma expressão, vai ficar mais elaborada, então vou resolver ela separada. Eu vou resolver aqui mesmo. A integral de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Eu vou substituir o 2θ por 1. Substituindo o 2θ por 1, eu vou ter que a derivada de 1 é igual à derivada de 2 dθ, que no caso é 2 dθ. E, colocando o dθ separado, porque aqui ele está sozinho, eu vou ter d sobre 2 igual a dθ. Agora, com esses resultados, eu vou substituir a minha integral. Então, eu vou ter a integral de 1 meio mais o cosseno de 2θ sobre 2, que no caso, a gente substituindo vai ter o cosseno de 1 sobre 2. O meu dθ, como eu só substituir apenas no cosseno, né? Aqui no meu cosseno eu vou ter d sobre 2. Então, no caso, teria que ser duas integrais. A integral de 1 meio dθ mais a integral do cosseno de 1 sobre 2 d sobre 2. Aqui a gente sabe que o 1 meio vai sair para fora e a integral de dθ é o próprio θ. Então, eu vou ter 1 meio de θ mais. Esse 1 meio vezes 1 meio vai ser 1/4, vai sair para fora da integral. E a gente vai ter apenas a integral do cosseno de u du, que no caso é o seno de u. Só que o u é 2 dθ, então é o seno de 2θ. E tem uma constante, mas a constante a gente coloca só quando tiver toda a expressão formada. Então, esse é o resultado dessa integral. Então, aqui a gente vai ter 2, a integral de 1 dθ, porque está multiplicando por dθ é o próprio θ. A integral do cosseno de θ dθ é o seno de θ. E a integral dessa expressão a gente já encontrou nos limites de integração, que está indo de 0 a 2π. Pronto, agora a gente vai substituir os limites de integração. Então, teremos 2 vezes 2π, substituindo, né? A gente vai ter 2π mais o seno de 2π mais 1 meio multiplicado por 2π mais 1/4 do seno de 2 vezes 2π, que é 4π. Menos, agora substituindo em 0. 0 menos seno de 0 mais 1 meio vezes 0 mais 1/4 vezes o seno de 0. A gente sabe que o seno de 2π e o seno de 0, eles são 0, tá? Aqui a gente vai ter 0. Seno de 4π é a mesma coisa que o seno de 2π, porque ele dá uma volta completa, ele dá 2 voltas completas. Então, aqui também é 0. Seno de 0 é 0 e aqui também é 0. No fim, a gente vai ter apenas 2π mais π, porque esse 2 com esse 2 se cancela. Então, o resultado é 2 vezes 3π, que é igual a 6π. 6π é o nosso resultado, ou seja, é a área desse cardioide.